Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. E para nós realmente é uma alegria indescritível estar na tua casa, com a tua permissão. Você, meu amigo católico, espírita, evangélico ou de outra religião. Eu quero fazer uma reflexão com você nessa oportunidade. A palavra está em livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13 e versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o poder da comunicação no casamento. Mas pastor, por que é tão importante essa mensagem? Muito interessante, de repente, essa reflexão. Primeiramente, porque nós estamos num momento onde a família está sendo dilacerada por muitas informações, por muitas pressões, por muitos modismos, por muitas teorias, muitas filosofias. E então nós precisamos saber defender a família tradicional, homem e mulher. Segundo, porque o número de divórcios tem aumentado como se fosse um câncer na sociedade, como se fosse uma doença na sociedade, e nós temos que proteger a família. A palavra do Senhor diz, o que o Deus uniu, não separe o homem. O casamento, nós sabemos muito bem que é a ideia original de Deus, e foi Deus que fez a instituição chamada casamento. A questão do divórcio é uma questão muito interessante, porque lá nos Estados Unidos, a cada 10 casamentos, a metade, ou seja, 5, acabam em divórcio. No Brasil, a cada 10 casamentos, praticamente 4 termina em divórcio. E quando a pessoa se divorcia pela primeira vez e vai se casar novamente, a possibilidade ou a probabilidade de divórcio praticamente dobra, ou seja, a cada 10 recasamentos, 8 acabam novamente se divorciando. Por quê? Porque não foram resolvidos os problemas, ou seja, a pessoa sai de um relacionamento, acaba indo para outro relacionamento e leva consigo os problemas que não foram enfrentados. E um dos principais problemas no relacionamento conjugal é a questão do diálogo, ou seja, a falta de diálogo ou a falha no diálogo. Então nós temos que enfrentar essa situação. A regra de ouro que nós temos aqui é que nós temos que resolver o problema o mais rápido possível, se for possível no mesmo dia. Ou seja, nós não podemos dormir de mal, nós temos que resolver imediatamente. Um casamento feliz, então, é resultado de um trabalho duro, de investimento de ambas as partes. Ou seja, não adianta apenas se esforçar para o casamento dar certo, até pode dar, mas os dois têm que se esforçar, tem que ser um trabalho árduo dos dois, de ambas as partes. Também sabemos que ninguém muda ninguém, essa é uma máxima, Mas se a pessoa começar a mudar a si mesmo, ela automaticamente vai estar dando oportunidade para que a outra pessoa também mude. Então isso é algo muito interessante, muito importante também. Nós temos 3 pontos chaves da comunicação. Primeiro é o falar, depois é o ouvir e o terceiro, compreender. Nós vamos dar uma ênfase maior no ouvir. O falar, ele tem alguns elementos, são 4 elementos. Primeiro elemento, conteúdo, ou seja, o que eu efetivamente estou dizendo. E a palavra do Senhor diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que significa a palavra torpe, Uma palavra que não edifica, uma palavra que não constrói, pelo contrário, uma palavra que destrói, uma palavra negativa, uma palavra que põe o outro para baixo. Então, da nossa boca tem que sair apenas palavras positivas, palavras que venham elogiar, venham exaltar, venham reconhecer o outro. Isso faz com que o outro também, ele queira também agradar o outro, ou seja, uma gentileza chama outra gentileza. O segundo elemento do falar é a forma, ou seja, não basta falar o que é certo, mas eu tenho que falar o que é certo da forma certa.
Muitas pessoas acabam pecando aí porque acabam muitas vezes alterando a sua voz, gritando, perdendo a compostura. Então isso também não ajuda, não constrói, pelo contrário, destrói. O terceiro elemento na comunicação dentro do falar significa o lugar, ou seja, não adianta eu falar o que é certo, falar da forma certa, mas no lugar errado. A palavra de Deus diz que a palavra certa, na hora certa, é como uma maçã de ouro numa bandeja de prata, ou seja, tem o seu valor. Então eu tenho que escolher o local certo, o local adequado para eu poder conversar. Muitas vezes nós falamos tudo certo, mas no local errado, diante de pessoas, diante das crianças. Isso só vai trazer problemas. Por último, o tempo, ou seja, eu tenho que saber o momento apropriado para falar. Também isso é muito importante. Agora vamos para o segundo tópico, que realmente é o mais importante, esse processo do diálogo, no processo da comunicação. O ouvir. Então o ouvir ele requer concentração, investir tempo no outro, atenção no outro, investir nas necessidades do outro, ou seja, ter um sentimento de abnegação. Isso é fundamental para que nós possamos realmente ouvir com atenção. Também é importante ouvir não com aquele sentimento de poder responder, mas ouvir no sentido de compreender o outro, ouvir no sentido de entender o porquê que o outro está agindo dessa forma. Ou seja, se nós efetivamente colocamos a nossa atenção no que o outro está falando, não somente nas suas palavras, mas também no seu tom de voz, nas emoções, ou seja, procurar compreender a informação que o outro está nos passando. Para quê? Para podermos ajudar a outra pessoa. Assim, dessa forma, racionalmente, inteligentemente, nós vamos poder nos comunicar e resolver os problemas que temos no nosso casamento. Interessante, a palavra de Deus diz que nós temos que, aquele que responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Então nós precisamos ouvir mais do que falar. E a palavra de Deus também diz em Tiago 1,19 que nós temos que efetivamente ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muito interessante essa palavra, porque essa prontidão para ouvir significa que eu tenho que estar realmente atento ao que o outro disse, ao que o outro não diz, ou seja, através dos seus gestos, através dos seus olhos, através dos sentimentos que passam, e isso é muito importante. Se Deus fez nós, seres humanos, com uma boca e 2 ouvidos, significa que realmente precisamos ouvir mais do que falar. E quem ouve mais e sabe ouvir, não é que ele vai vencer a discussão, pelo contrário, não é um combate onde um tem que ficar no chão e o outro tem que ficar em pé, onde um perde, o outro ganha. A grande questão é que quando não há um entendimento, não há uma resolução dos problemas, ambos perdem. E quando os 2 conseguem resolver o problema, ambos vencem, ambos ganham. Nós temos alguns princípios básicos no ouvir. O primeiro princípio básico é ouvir olhando nos olhos da outra pessoa. O segundo princípio básico é ouvir com o coração aberto e a mente desarmada, ou seja, coloca de lado todo o sentimento, toda a emoção. Não deixe que os sentimentos atrapalhem na hora de vocês estarem conversando e resolvendo problemas. O diálogo tem que ser realmente racional, inteligente, porque senão não consegue chegar a um bom termo, uma resolução eficaz do problema. Nós temos que ouvir com a boca fechada, até parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Muitas pessoas não conseguem ouvir, eles têm que ouvir e ao mesmo tempo falar, ou seja, fecha a boca, deixa o outro falar para depois você com calma, racionalmente poder discutir
o que você também está olhando, qual é o ângulo da situação que você está vendo e colocar também todos os fatos bem esclarecidos. Ouvir se esforçando para compreender exatamente o que a pessoa está querendo dizer, porque nem sempre a pessoa fala o que ela quer dizer. Esteja atento à linguagem corporal da pessoa, ou seja, isso é muito importante. O tom de voz ele influencia em torno de 35% no processo da comunicação. E a expressão corporal, 50%. Ou seja, às vezes a palavra fala uma coisa, mas você percebe no olhar, nos gestos, na expressão facial, na expressão corporal, que está dizendo outra coisa. Então, não atente apenas para a mensagem. Na verdade, a mensagem aqui, no processo da comunicação, tem um efeito apenas de 15%. O principal é a forma como a pessoa está falando, ou seja, o tom de voz, e principalmente a expressão corporal. Temos alguns princípios para tratar dos conflitos. Sabemos que os conflitos vão acontecer, isso é inevitável, mas nós podemos tratar de uma forma coerente os conflitos na comunicação no casal. Primeiramente, nós temos que atacar o problema, não a pessoa. Ou seja, a pessoa não é o problema, mas sim o fato, a situação, o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma. Procurar identificar as raízes do problema é mais essencial do que qualquer outra coisa. Segunda coisa, não fuja do assunto, ou seja, seja direto, fique dentro do assunto, não procura trazer à tona outros problemas, outros defeitos, outras situações, mas fique dentro daquele assunto que está sendo discutido, para que possa ser efetivamente resolvido. Seja humilde, talvez você esteja errado. Nenhum de nós somos donos da verdade. Temos nossas verdades, a outra pessoa tem as outras verdades, mas nem sempre as nossas verdades são tão verdadeiras assim. Então, seja humilde, talvez você esteja errado, talvez você esteja pensando em fazer alguma coisa ou teve algum comportamento, mas baseado em algo errado. E não que você tenha feito por gosto, mas porque você não tem o conhecimento da verdade. Nós precisamos também escolher o momento e o lugar apropriado. Tem situações que talvez você vai ter que ir para o quarto da tua esposa, do teu esposo, deixar o filho de lado, desligar a televisão, desligar o telefone, o celular, tirar a campainha de repente da tomada, não sei. Você vai ter que proporcionar um lugar e um momento apropriado para que vocês possam efetivamente estar resolvendo o conflito. Demonstrar respeito, isso é fundamental. Quantas pessoas criam raízes de amargura porque num debate, numa situação, numa discussão, alguém falou uma palavra maldita, mal colocada e criou raiz de amargura, ressentimento, mágoa e hoje ela se sente desrespeitada. Então, respeite a outra pessoa. Se você não respeitar, o que pode acontecer com a pessoa? Ou ela pode explodir, ou seja, um ataque de raiva, um ataque de ira, de gritaria, e isso não resolve. Ou até algo pior ainda, a pessoa pode implodir. O que é implodir, pastor? É muito simples. A pessoa guarda essa mágoa, esse rancor, e isso não é resolvido, e por causa do temperamento da pessoa acaba trazendo problemas de ordens físicas e ordens também emocionais. Ou seja, a pessoa pode trazer problemas como úlcera, gastrite, problema no sono, problema nervoso, problema nas colunas, inclusive até o câncer. Por quê? Porque não foi bem tratado, não foi bem resolvido esse problema. Precisamos então efetivamente repensar sobre a forma de ouvir. Você ouve no sentido de querer dar uma resposta à altura, ou você ouve no sentido de compreender melhor o teu cônjuge, o teu parceiro? Você olha a pessoa como teu adversário ou você olha como alguém que Deus colocou ao teu lado para que vocês dois possam crescer e amadurecer? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e logo voltaremos.